Graça e paz do Senhor Jesus. O plano de leitura continua em Mateus capítulo 15. O zelo religioso dos fariseus se limitava apenas em observar o exterior. E sob uma capa de aparência religiosa, que pode até enganar os homens, mas não a Deus, eles seguiam as inclinações dos seus próprios corações. Por avareza e falta de amor, chegaram até mesmo a negar-se a cumprir os mais simples deveres, como o de prover sustento às necessidades dos seus pais. Então Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, que também estavam desconcertados com suas palavras, expõe a maldade do coração do homem e a sua total ruína. Sim, as mãos podem estar até impecavelmente lavadas, enquanto o coração está cheio de sujeira. Reconhecemos então, pelas palavras de Jesus, quão horrível é o conteúdo do coração do homem, de nossos próprios corações, mesmo que o ocultemos sob uma aparência respeitável e agradável. Foi esse o lamento de Jesus, ao dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No versículo 21, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, e o encontro de Jesus com uma mulher cananeia. O texto não nos fala seu nome, o que sabemos é que ela era uma mulher estrangeira, cananeia, segundo o evangelista Mateus, ou seja, ela não pertencia à nação de Israel. Ao contrário, ela pertencia a um povo pagão e idólatra que cultuava deuses e eram inimigos do povo israelita. Sabemos também que ela estava desesperada pela libertação da sua filha, dos demônios que a perturbavam e a faziam sofrer. Sem dúvida, ela era uma mulher de percepção, pois ela sabia exatamente o que de fato estava causando tamanha dor e sofrimento na vida de sua amada filha. Ela não tinha um homem ao seu lado para mediar o seu contato com outro homem, como exigia a sociedade daquela época. Ela tinha apenas a fé, o grito desesperado e incessante de uma mãe. Então, ela reúne tudo o que tem e vai atrás de Cristo incansavelmente. Mas algo nos chama a atenção. Ela reconhece que aquele que andava à sua frente era o filho de Davi, o Messias, e ela com toda a força clama: Senhor! Jesus, ao ignorá-la, parece estar indiferente ao seu clamor, ao ponto dos discípulos pedirem: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu àquela mulher: eu não fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel? A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo, mulher, tirar o pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta, que atitude humilde daquela mulher. Naquele mesmo momento, o Senhor, olhando para ela, lhe responde: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A atitude daquela mulher, que humilde se prostra reconhecendo Jesus como seu Senhor e depois lhe responde com toda a sabedoria, mostra que ela entendeu o propósito de Jesus para algo muito maior. Na verdade, aquela mulher simboliza a igreja. Outrora éramos inimigos, mas hoje fomos reconciliados com Cristo e o chamamos de nosso Senhor, pois fomos comprados por preço de sangue. Antigamente éramos órfãos, mas hoje somos filhos de Deus e somos participantes da mesa do Pai. Jesus saiu dali e foi para a beira-mar, o mar da Galileia. Depois subiu em um monte e se assentou, e uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes mãos
manco, o aleijado, o cego, os mudos e muitos outros, e o colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão desse povo. Já faz 3 dias que eles estão conosco e nada têm para comer. Não quero despedi-los com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para toda essa gente? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus estava ali operando o segundo milagre da multiplicação dos pães. Ao suprir abundantemente a multidão, o Senhor Jesus a despediu para que voltasse bem alimentada e em segurança. A Bíblia diz que mais de 4.000 pessoas deixaram o local. Com a retirada das pessoas, sobre a relva restaram pedaços de pães e peixes. Jesus ordenou então que os discípulos recolhessem as sobras. Foram recolhidos então 7 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Interessante, esse era exatamente o número de pães multiplicados e distribuídos. Ao anoitecer, o Senhor Jesus chamou seus discípulos para que deixassem o local e fossem para o outro. Os discípulos de Jesus é suprido e por isso eles podem suprir as multidões. Na escassez, aprendemos que não devemos murmurar. E na abundância não podemos desperdiçar. Em tempo de escassez, podemos aprender a depender de Deus, e a abundância nos ensina a sermos generosos na partilha do pão.